Uma casa de vidro é quase uma contradição do sentido do que a gente entende como uma casa. A casa é sempre pensada como uma proteção de uma intimidade, de uma privacidade, daquilo que a gente chama de vida doméstica. O que é morar e como que eu faço as atividades do nosso dia a dia de uma casa dentro de um espaço de vidro? Quer dizer, isso é um desafio não só para os arquitetos, mas para os moradores. The interior of the Farnsworth house has no partitions dividing and defining how space is used. Instead, it has a core and the rest of the space flows around it, and it's defined basically by the way the occupant uses it. Nas casas, tanto do Philip Johnson como na casa do Mies van der Rohe, a gente tem a construção desses núcleos centrais, né, que abrigam os serviços sanitários e algumas instalações. Isso é reduzido a uma torre muito simples com banheiro e a chaminé, mas exige que parte dessas funções seja deslocada para uma outra construção inteiramente opaca, que é a casa de tijolo. A imagem do Philip Johnson é sempre este volume de cristal, mas na verdade ele tem volume de tijolo na frente. When you see the glass house, you'll realize that in essence it's really one half of the actual house. The other half is what we call the brick house, which is the second wing of the glass house. It's absolutely essential to the design of the glass house because the transparency that we have in the glass house itself is provided for by the fact that all of the mechanical systems for the glass house is located within the brick house. And these two buildings are connected underground through conduit. Therefore, when you're in the glass house, you have this magical, transparent box. A casa do Philip Johnson, ela tem uma semelhança muito grande com esta casa da Lina, que ela tem duas partes muito contrastantes. A sala, que é transparente. E é bem interessante porque é uma laje dupla, com só 2 centímetros de concreto, então uma laje finíssima onde a gente está, né, parado. Com esses 11 pilares que são finos realmente pela proporção. Esse é um dos aspectos mais interessantes da casa em termos estruturais, que é este grande corpo que sai, né, na natureza, que é o corpo de vidro, é o corpo do modernismo, é o corpo do avant-garde. E depois tem o corpo que é o corpo que se assenta no terreno, que é o corpo que tem a cozinha, que tem os serviços e que é uma parte mais brasileira, quase como se fosse uma fazenda. E os Eames fazem essa casa maravilhosa, que é uma casa que tem 3 faces, que são feitas, a transparência é feita com janela de catálogo de indústria, de basculantes. What I love about the Eames house is how carefully the solid panels are placed relative to the clear glass or the translucent glass, because it directs your eye into the landscape and it really focuses your view upon what Charles and Ray wanted you to see. The whole goal was for the residents to be in harmony with the whole vast order of nature, and they specifically mentioned the meadow, the trees, and the sea. It's important to know that the glass house is as much about trees and the environment as it is about glass. Johnson used to say that the basic building block of the place is trees, and that also he had incredibly expensive wallpaper. There were clients that over the years would come to him and say, "Mr. Johnson, can you create a glass house for me?" He'd say, "But do you have land?" And he didn't mean, do you have a piece of property? He meant, do you have land that's worthy of having glass on 4 sides? All of the views were so magnificent. Why not have access to all of them? When you're inside the house, you're in nature, but you're protected. So it's, some people have defined it as kind of a safe danger. You're surrounded and in a way vulnerable, but the house also protects you. It's as a hearth, and you can feel warmth and protected inside, but still have views to the outside and feel a part of nature and watch nature change all around you every hour of the day, every season of the year. So it's just fantastic. For many of the decades that he had that property, he was there with his companion, David Whitney, who came into his life in 1960,
and they both passed away in 2005, so they were together for 45 years. David, along with Philip Johnson, sculpted the landscape by removing trees, by planting trees, and by trimming trees. It was a constant effort, and it was an effort of love. Charles and Ray had a wonderful approach to the meadow. It is supposed to look like a natural California meadow. But there is a specific green grass, a ryegrass, that was selected because of the shape of the blade and the green of the grass itself. So it's a carefully crafted presentation of nature, celebrating the beauty and enhancing it. They felt that this was the way to create more wonderful views from the house, that you could penetrate into the forest more visually by removing trees and removing branches from trees so that light could come down to the forest floor. Johnson used to joke, "I'm a landscape architect, it's just that nobody knows it." Todo o jardim foi plantado pela Lina. Não existia nenhuma árvore, ou muito poucas árvores, quando a casa foi construída. Então, o projeto arquitetônico também é um projeto de paisagismo gigante. É tão importante um quanto o outro, quase, os dois elementos. O jardim tropical, que hoje em dia vemos, e a casa modernista brasileira. Também o jardim, assim como ele é um grande fundo, né, para a casa, também é um grande desafio e um grande perigo para a própria casa, que faz parte do plano de conservação, porque algumas árvores têm alguma tendência a cair, já caíram algumas árvores, então está sendo feito um levantamento para entender quantas árvores e quais árvores devem ser retiradas do terreno para poder manter a casa do jeito que ela é hoje. Ao trazer as casas juntas, a gente pode estabelecer conexões, direções, que coloquem esse conjunto como uma construção coletiva de um determinado período, de um determinado momento. Então, nós temos desenhos, temos reproduções de desenhos originais e fotos originais, nós temos maquetes que são interpretativas do problema que nós nos colocamos, maquetes sim, de detalhes, maquetes de implantação, que permitem a gente poder entender melhor as relações, seja com as técnicas construtivas, seja com o terreno e, vamos dizer, de uma maneira mais abrangente, a paisagem que envolve essas casas.